Tem algumas coisas interessantes acerca do problema do mal que eu acho que nós vale a pena a gente pensar, parar para meditar um pouquinho acerca desse assunto que para tantos é tão desagradável, né? Acerca do sofrimento. As pessoas culpam muito Deus devido ao sofrimento que existe na Terra e sem o conhecimento bíblico ou sem parar para pensar no que a Bíblia diz acerca do assunto. Quando se fala de sofrimento, nós temos que entender que, em primeiro lugar, sofrimento não é e nunca foi a vontade de Deus. O sofrimento, ele surge na terra como consequência da desobediência do homem, como consequência do pecado do homem. A escolha que começou no coração de um anjo, ainda no céu, quando não quis viver de acordo com a vontade de Deus, lançado na terra, ele faz uma proposta para o ser humano e eles aceitam a proposta de querer ser como Deus e o resultado daquela escolha, daquela vontade, resultou naquilo que nós conhecemos como morte, morte física, morte espiritual e, consequentemente, todo o sofrimento que existe na face da terra. No mundo religioso, nós também vemos uma certa confusão que eu acho que um dos textos que melhor explica para nós como nós devemos tratar o sofrimento é no livro de Jó. Você observa que Jó era um homem fiel, um homem temente a Deus, um homem reto, um homem justo, e quando ele entra naquele processo de provação, de sofrimento, que o próprio Deus tinha conhecimento da situação que Jó estava vivendo, a mulher dele, ela faz um questionamento e ela assume um posicionamento muito estranho para as pessoas que dizem que acreditam em Deus. Você observa que ela diz para Jó, não entendo a tua fidelidade. Por que você permanece fiel a esse Deus? Amaldiçoa esse seu Deus antes que você morra. Você vai morrer. E antes que você morra, amaldiçoe esse Deus porque ninguém merece um Deus que permita tal situação. E o que Jó diz para a mulher? Mulher, você está falando como alguém que não tem juízo. Como uma louca você está falando. Recebemos o bem de Deus, não receberemos o mal. Então, como nós podemos tratar Deus nessas circunstâncias da vida na qual todos nós estamos sujeitos? Quer dizer que quando eu recebo um bem de Deus, para mim, ele é bom, ele é fiel, ele existe, mas no dia que eu recebo um mal, supostamente também vindo desse Deus, então nesse dia para mim ele não presta, ele não é bom, ele deixa de ser fiel. Então é muito estranho esse comportamento dessa mulher, porque ela parece que tinha um conceito de fé em Deus que só tinha a ver com a realidade do bem, e do bem segundo o seu conceito de bem. Porque há coisas que para nós pode parecer bem e bom, e para Deus, no conceito de Deus, não seja nem bem e nem bom. Então, a fé em Deus deve estar acima das circunstâncias da vida. A fé real em Deus não está baseada em circunstâncias da nossa vida. Deus não é bom no dia que Ele me faz o bem, e no dia que acontece o mal na minha vida, Deus deixa de ser bom. Eu não posso ter esse conceito de fé. Outra coisa que nós devemos também parar para pensar e para nós vai ficar difícil de explicar, vai ser a questão do sofrimento do Filho de Deus. Por que quando Deus ele enviou o seu Filho para a terra, ele enviou em situações e circunstâncias que para nós são circunstâncias ruins de sofrimento? Por que Deus, para salvar a humanidade, escolheu enviar o seu Filho por meio de um processo de dor, de sofrimento, conforme Isaías 53. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Por que Deus se agradou do sofrimento do seu filho? Então, se nós fazemos questionamentos acerca da bondade de Deus no dia do sofrimento, nós vamos ter que explicar ou saber explicar por que foi que Deus se dispôs a sofrer na cruz do Calvário. Porque aquele homem que morreu naquela cruz não era apenas um homem, era Deus na cruz do Calvário. Paulo vai dizer que Deus estava em Cristo na cruz, reconciliando o mundo consigo mesmo. Por que foi? Como é que nós vamos explicar o sofrimento de Deus? Às vezes as pessoas dizem o seguinte,
de uma forma infantil. Por que foi? Se Deus sabia que o homem iria pecar, por que Deus o criou? Por que Deus insistiu na criação? Por que Deus não evitou criar se ele sabia que o homem iria pecar? E aí eu faço um outro questionamento. A Bíblia vai nos dizer que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. E essa disposição de Deus de morrer antes mesmo que o mundo existisse. Como é que nós vamos explicar isto? Qual é a explicação que nós temos para isto? Então, o maior escândalo que existe na criação, a coisa mais absurda que escapa ao nosso raciocínio, à nossa razão, ao pensamento humano, não é a questão do pecado da humanidade e nem do sofrimento que existe no meio da humanidade, mas a coisa mais absurda e irracional para nós, de uma forma que nós não entendemos racionalmente, é Deus na cruz do Calvário. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória única do unigênito do Pai. E depois aquele Verbo, o Deus encarnado, ele é obediente até a morte e morte de cruz. Como nós vamos explicar a questão do sofrimento? A cruz revela que Deus é bom. A cruz revela a misericórdia. A cruz nos revela o amor, a graça, a bondade e as misericórdias de Deus. A disposição que Deus tem para participar dos nossos sofrimentos e não apenas participar, mas nos resgatar desse sofrimento. Sabemos que Deus na cruz estava ali com o propósito de redimir a criação desse estado de miséria, desse estado de sofrimento e de dor. Deus é bom, podemos dizer que Deus é bom o tempo todo. As misericórdias do Senhor são as principais causas de nós sermos consumidos. Nós não podemos louvar a Deus no dia em que nós nos julgamos estar em uma boa situação e não podemos murmurar contra Deus no dia em que nós estamos numa situação que, ao nosso conceito, é uma situação ruim. Podemos dizer e devemos afirmar sim que Deus é bom o tempo todo.